começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. Vamos falar aqui mais uma vez sobre playoffs da NBA. Os jogos do último sábado, dia 22 de abril, abrindo aqui com vitória do Los Angeles Lakers. Vitória e recado dado. Vamos falar aí sobre esse jogo que teve... Alô, Dillon Brooks, hein, Bruno? Rapaz, tá até aqui na thumb aqui com o papai LeBron, né? Pra ver se esse cara aprende a não mexer com a fera, né, Filipão? Vamos falar sobre esse jogo aí que teve grandes performances aí das estrelas de ambos os times e que foi uma gangorra de emoções aí esse jogo do Lakers com o Grizzlies. A gente vai falar tudo sobre ele e vamos falar também, obviamente, sobre a vitória do Suns sobre o Los Angeles Clippers, né? O Suns que agora abre 3-1 na série nos 2 jogos em Los Angeles, diga-se de passagem, e parece encaminhado para fechar essa série aí, né? Agora que o Clippers não conta com o Kawhi Leonard, né? Não, que também não jogou nessa partida número 3. Vamos falar bastante sobre isso também, sobre Kevin Durant, sobre Devin Booker, essa grande parceria que eles estão fazendo e mais. Vamos falar também muito rapidamente sobre a vitória do meu Miami Heat sobre o Milwaukee Bucks. Estão deixando a gente sonhar, Filipão. Isso que eu ia falar agora. É tudo o que eu tenho a dizer sobre essa partida que também eu não sei o que dizer, mas a gente vai tentar explicar ela. E vamos falar muito rapidamente sobre o Philadelphia 76ers passando a régua, varrendo o Brooklyn Nets, fechando sua série em 4 jogos. Primeiro time classificado aí para semifinais de conferência. Você que tá assistindo a gente aqui, já começo falando para você clicar no botãozinho aqui, ó, de curtir o vídeo. Primeiro de tudo, curte o vídeo, ajuda a gente a chegar a cada vez mais fãs de NBA. Assina o canal se você não assinou ainda. Já segue aqui a gente para não perder nada dos playoffs da NBA. A gente tá fazendo vídeo durante todas as rodadas, então isso significa que tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal do 3 pontos e a falta, com análises, com as expectativas aí do que os times devem fazer para as próximas partidas e muito mais. Então já assina aí para não perder nada e deixe seu comentário também aí sobre a vitória do Lakers, a vitória do Heat, ou se você e ajude a gente. Time, é isso. Ajude a gente chegar a 3 mil seguidores. Falta tão pouco, né, Filipão? Vai ser esse vídeo. Vai ser esse vídeo. Você que tá vendo vai fortalecer. 3 mil desse vídeo. Eu confio. Faça igual Anthony Davis, que foi um monstro no garrafão ontem, pegando tudo que era rebote, e já pega aí e clica no botãozinho de assinar pra deixar a gente nos 3 mil inscritos aí nessa semana que tá começando. Vamos lá, Filipão. Lakers 111, Grizzlies 101, num jogo que parecia que foi, pelo menos no início, né? Parecia que era o inverso da situação do jogo passado, do jogo 2. Um Lakers que entrou jogando pela vida, né? Jogou determinado a sair de Los Angeles com as 2 vitórias, né? Com o 3-1, sabendo do que estava em jogo, todo mundo ligadaço. E o Memphis entrou, às vezes parecia que não entrou, né? Primeiro quarto fechou. Primeiro quarto fechou 35-9 e eu falei, cara, acabou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Mas foi essa tônica mesmo. Né? Eu tenho uma coisa a dizer, Bruno. Obrigado, Dillon Brooks. É isso que eu tenho pra dizer. Porque foi... O jogo foi decidido ali. A gente, quando a gente analisa os Lakers nos nossos tantos vídeos, né? Alô, torcida do Lakers, obrigado pelo carinho. Eles também entendem, a gente, Bruno, que o Lakers, infelizmente, ainda é um time que oscila muito. A gente não sabe que time vai entrar em quadra. Se vai ser o Lakers de ontem à noite, que é completamente dominante e um dos contenders, um dos favoritos a brigar pelo título da NBA, ou se vai ser aquele Lakers que entrou no último jogo lá em Memphis, que foi dominado pelo Grizzlies sem o Ja Morant. Quando a gente vê o Lakers entrando em quadra como entrou ontem, por conta não apenas do mando de quadra, mas pela história, pelo imbróglio que foi criado pelo senhor Dillon Brooks, deu todas as credenciais para a partida para um jogo de vida ou morte, que envolvia orgulho, que envolvia a história do LeBron, o legado do LeBron, e o time abraçou. O papai LeBron foi abraçado pela equipe do Lakers, que, como você falou, resolveu logo no primeiro quarto. Foi a maior diferença de pontuação na história dos playoffs da NBA. Esse primeiro quarto de Lakers e Grizzlies, foi absurdo, 26 pontos. 26 pontos, cara.
O Lakers chutou 56%, que não é nada de extraordinário, mas a defesa, sim, foi absolutamente elite. Seguraram o Memphis para chutar 11% de quadra do primeiro quarto. Foram 3 arremessos de 25, uma assistência para cada 6 turnovers. E, cara, passa muito por conta, obviamente, do que eu mencionei, que os jogadores estavam muito agressivos. A equipe se abraçou. AD, LeBron e principalmente o D'Lo, eu achei. Foi. Jogaram coletivamente focados. Também achei. Coletivamente jogaram juntos. E essa agressividade se transformou em intensidade. E eles foram aquele Lakers que joga em transição, que é, pra mim, a melhor versão deles. Justamente porque eles são um mismatch em qualquer lugar da quadra. AD, LeBron, caras, o Hachimura vindo do banco muito bem mais uma vez, o Vanderbilt, são caras que, Bruno, quando o adversário não tem tempo para fazer o pick and roll, para defender 1-1, tem que fazer o switching toda hora, tem que fazer a troca, cara, é basicamente impossível para esse time, né? E quando jogam com tanta vontade, além de tudo isso, com um time motivado e que tem algo a provar, eles são imparáveis do jeito que a gente viu. E quando o Memphis entendeu que tinha que responder esse trem do Lakers, né, com a mesma intensidade, eles perderam a mão por experiência e cometeram muitas faltas. O JJJ pegou 3 faltas logo cedo, foi pro banco, então assim, desguarneceu o garrafão, por isso o Edi dominou com tanta facilidade, e o Dillon Brooks no começo do terceiro quarto, o cara ejetado. Num lance que me lembrou muito o James Harden, dando aquela cotovelada nas partes baixas do jogador do Brooklyn Nets. Não me lembro quem foi, não sei se foi o Claxton ou não, mas foi um lance assim que é tão determinante porque você mostra como que o nível desses caras em questão são diferentes. O Dillon Brooks passou a semana inteira pilhando o LeBron, falou que ele não respeita um cara que não tenha 40 pontos em cima dele, que o LeBron tá velho, que ele não, assim, que ele tá cutucando o urso de vara curta. O Dillon Brooks saiu zerado do primeiro quarto. Ele forçou 11 arremessos, que não é a boa dele. E o LeBron, em contrapartida, Bruno, em vez de cair na pilha e dominar o jogo, em pegar a bola e querer resolver sozinho, ele foi o LeBron de sempre. Ou seja, ele não caiu na pilha, distribuiu o jogo, foi coletivo. E por isso todo mundo, né, todo o quinteto titular, teve um jogo tão incrível. Então, assim, apesar do quarto impressionante do Ja Morant, que chegou a fazer 22 pontos seguidos para Memphis, teve um jogo com 45 pontos, 9 rebotes, 13 assistências, o Lakers nunca ficou atrás do placar, né? Então, assim, tirando o Vanderbilt, como eu tava falando, que é um cara que carrega o piano nesse time, mas eu quero ver um pouco mais de ímpeto ofensivo dele, porque ele pode ser um cara a trazer perigos do perímetro, todo mundo jogou muito bem. O D'Lo, 17 pontos, 7 assistências, e Bruno, foi positivo 13 pontos no plus-minus, foi o maior plus-minus do jogo, foi o D'Lo. Austin Reeves, 13 pontos, 4 rebotes ofensivos do Austin Reeves. Então, quando você vê esses caras no elenco de suporte dando sangue... E quando a backcourt do Lakers funciona, esse time vira outro, né, cara? É impressionante. Gerando não apenas oportunidades, pontos de segunda oportunidade, mas o D'Lo, essas 7 assistências, o cara, ele foi o motorzinho por trás desse fast break tão importante, desse ataque de transição tão eficaz do Lakers ontem, sendo muito criativo, dando muitos passes que colocaram os jogadores em posição de fácil conversão, de alto índice de conversão. Então todo mundo jogou muito bem. O LeBron James, como eu falei, 25 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Achei que ele, como sempre, foi um cara que liderou pela tranquilidade dele diante da importância do jogo. E o AD, absurdo. O AD ontem, ele ligou o modo playoff dele, 31 pontos, 17 rebotes, 2 roubos e 3 blocos. E, aliás, a habilidade que o AD tá tendo de fazer blocos nessa série especificamente é algo de outro mundo. E, Bruno... O primeiro quarto mostrou muito isso, né? Porque a história do primeiro quarto foi muito essa, né? O garrafão do Lakers foi completamente protegido pelo AD e eles começaram a forçar um monte de bola de 3, tentaram resolver no perímetro e as bolas do Memphis não caíam, cara. E aí, meu amigo, rebote, transição, contra-ataque. Ponto do Lakers. Exato. E jogou como a gente quer ver ele, né? Foram 24 tentativas de arremesso de quadra. Ou seja, essa agressividade que a gente quer ver do AD. Foram 8 de 10
arremessos livres, ele pediu a bola, ele dominou o garrafão, jogou com a boca sangrando. Cara, o AD joga assim, o Lakers não perde. É básico, né? Quando você tem tantas peças boas ao redor, quando esse cara desequilibra, quando ele joga de fato como um top 5 da NBA, é muito difícil parar esse Lakers. Então, de novo, obrigado, Elon Brooks, por Exato. dar mais um motivo para esse time do Lakers entrar pilhado e querer ganhar, porque eu imagino que vai ser a mesma tônica no próximo jogo. Eu acredito que vai ser também, e eu acho que o Grizzlies tem o Dillon Brooks especificamente, acho que escolheu um momento muito ruim pra pilhar o LeBron, porque a gente tá começando a ter no calendário da NBA aquelas partidas com intervalos menores, né? E vai ser exatamente o caso com a próxima partida entre Lakers e Grizzlies, que já é amanhã. Eles só vão ter um dia de descanso. Então, cara, pro Lakers entrar pilhado de novo, jogando em casa, motivado por essa vitória, assim, eu espero, né, independentemente do resultado, que não só o Brooks, como o time inteiro do Grizzlies, cara, o Ja Morant também, né, pagou pela boca demais, assim, cara, se vocês vão querer ser esse time falastrão, né, o time que é o time do trash talk, que beleza, é uma coisa do jogo, válido, vocês têm que bancar o que vocês falam, cara. O Grizzlies não pode ser esse time que bota a banca e chega dentro de quadra, não consegue bancar o que fala, cara. Não consegue manter, assim. E quanto mais eles fizerem isso, sem conseguir responder à altura no jogo, mais eles vão ser esse time cujas palavras só servem pra pilhar o adversário. Porque não foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada, não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Lakers na temporada. Então, quanto mais eles fazem isso, pior pra eles. E eu acho que esse jogo mostrou muito como que pode ser danoso pro Grizzlies esse tipo de atitude. Eu tô com você, assim, eu acho que, cara, é pro Lakers sair dessa série em casa com o 3-1 e com uma relativa tranquilidade pra fechar essa série em 5 ou em 6 jogos, cara. Eu imagino em 6. Porque eu vejo o Grizzlies ganhando em casa o jogo 5. Mas é complicado, velho. Não dá pros caras serem assim, não. Se deixar, meu amigo, papai LeBron vai atropelar todo mundo, velho. É isso. Bom, vamos então aqui, a gente vai ficar de olho, né? Como eu falei, Lakers vai voltar a jogar amanhã, segunda-feira, e terça-feira a gente vai estar aqui pra comentar tudo sobre essa partida número 4 aí, entre Lakers e Grizzlies. Quem se deu bem jogando fora de casa, Filipão, também em Los Angeles, foi o Phoenix Suns. Venceu aí a sua segunda partida fora de casa, abriu 3-1 sobre o Clippers, jogando mais uma vez sem o Kawhi, né? Uma partida em que o duo Kevin Durant e Devin Booker combinados para 61 pontos, né? Então, simplesmente avassaladores. Eu acho que é uma das duplas mais interessantes da gente acompanhar atualmente na liga, né? Já estava sendo no final da temporada regular, quando o KD se juntou ao Suns, mas nesses playoffs a gente tá vendo o quanto que esses caras queriam jogar juntos e o quanto que eles juntos estão se dando muito bem, né? E ainda, obviamente, tendo também um Chris Paul jogando bem, fez 19 pontos, um Ayton pegando 13 rebotes. Acho que esse time titular do Suns mostra o quão poderoso e perigoso ele é contra um Clippers que, pô, mais uma vez, cara, eu fico muito triste com o Clippers, velho. Porque o time é bom, cara. O time é bom, velho. Pô, Norman Powell jogou bem, o Terrence Mann vindo do banco jogou bem. O Westbrook não precisa nem falar, cara. 37 pontos, assim, tá cortando mal dobrado pra ver se consegue suprir a ausência do Paul George e do Kawhi, mas fica difícil, né, velho? É essa história que se repete do Clippers de não poder contar com suas principais estrelas nos momentos que mais precisa. É de doer o coração, cara. Sem nem o que dizer. Brunão, sem o Kawhi de novo, a gente sabia que seria praticamente impossível pro Clippers vencer esse time tão estrelado do Phoenix Suns. E isso para mim não é demérito nenhum para esse grupo que tem jogado muito bem, dado o sangue em quadra, porque a gente vê muito time completo ao redor da liga, ou até estrelas especificamente, jogando sem vontade. Mas esse Clippers é o oposto disso. Ele jamais fugiu à luta e eu preciso dar, como você bem trouxe no começo do bloco, crédito ao Russell Westbrook. O cara saiu escorraçado do rival Lakers e ainda tem forças a essa altura da carreira dele
para liderar um time que, né, tá sem o Kawhi, sem o Paul George, jogando contra um time do Kevin Durant, ou seja, é algo louvável. Ame ou odeie o Russell Westbrook. Os 37 pontos dele ontem, sendo 14 no quarto, colocou o time 2 vezes a 2 pontos de diferença só. Ele assumiu as rédeas, penetrou, tudo bem, ele errou, converteu muitos turnovers no clutch time ontem, mas a entrega dele é algo que tem que se admirar. Quem gosta do esporte, quem gosta de ver o jogador entregando o seu melhor em quadra, tem que admirar o Russell Westbrook. Mas quando você joga com um time tão capacitado, que pode te ferir de tantos lugares diferentes como o Suns, a margem de erro que você tem é nulo. Porque os 4 caras do Phoenix Suns vão pegar no fogo. E aí fica difícil, né? Booker e KD novamente foram incríveis, mas para mim, o cara do Phoenix Suns no clutch time ontem foi o CP3, foi o Chris Paul, que eu achei que chamou responsabilidade, e ele é um cara incrivelmente regular nessas horas. Ele é um cara que não aparece muito ofensivamente no jogo, mas quando ele aparece, ele resolve. 19 pontos para ele, sendo 12 no quarto, e ele teve 9 assistências e 0 turnover. Agora, para variar, chama atenção para mim os 45 minutos do KD, mais uma vez, 41 pontos do Booker e 38 do Chris Paul. Então, assim, já pensando na próxima fase, que eu imagino, obviamente, que agora eles não têm força para virar essa partida de 1-3, né, e voltando para Phoenix, eles precisam ter demais o retorno do Cameron Payne. Eu acho que para desafogar esse quinteto titular, que vai afunilar ainda mais à medida que os playoffs avancem, eles precisam de mais opções para eventualmente poder descansar esses caras. Talvez a gente vá ver isso agora já em Phoenix, com a série já praticamente resolvida. Mas tendo em vista que o que aconteceu com o Miami Heat, Bruno, que a gente vai falar nos próximos blocos sobre as lesões que aconteceram durante a partida, Sim. eles não podem se dar esse luxo de eventualmente perder esses caras tão importantes, já que a rotação está comprometida. Então vamos ver como é que o Phoenix Suns aproxima esse próximo jogo. Eu acho bem complexa essa situação, né? Eu tenho lido bastante a respeito desse dilema do Monty Williams, né? De quanto tempo eu tenho que deixar os caras. Aí eu vi gente defendendo, falando que, por exemplo, que o Kevin Durant, ele, por estar em um time mais onde ele consegue dividir melhor ali a carga ofensiva, né? Ele não precisa se esforçar tanto. Então, 40 minutos dele jogando no Suns não são tão extenuantes como eram 40 minutos dele jogando no Nets, por exemplo. Mas eu tô com você, cara. Ainda acho muito arriscado esse jogo que o Suns tá fazendo. Deram sorte de pegar um Clippers, né, que sem as suas principais estrelas, porque no jogo 1 a gente viu o que aconteceu. Com só o Kawhi em quadro, o quanto que esse time muda. Eles não vão ter essa mesma sorte caso passem pra uma próxima rodada, né? Então... E a gente já falou bastante, né, dessa ausência do Kawhi e como isso afeta pra gente, como a gente vê o Kawhi enquanto pessoa, como jogador, e como é que o Clippers, como organização, vê isso pensando no futuro. Então, quem chegou agora e quer ver uma análise, uma opinião nossa sobre esse fator Kawhi nunca estar disponível, vai no último vídeo do Clippers que a gente dá uma análise melhor sobre isso. A gente dá uma estrinchada boa, e eu acho que pro Suns fica o alerta também, né? Obviamente, acho que a série vai ser bem encaminhada agora. Eu consigo super ver eles encerrando isso no jogo 5, que vai ser na terça-feira. Mas é algo para prestar atenção, assim. Monty Williams, acho que tem que tomar muito cuidado com essa minutagem desses caras aí, velho. Porque pode cobrar o preço lá na frente. Tá aí, Filipão. Agora chegou no meu momento favorito desse vídeo aqui, bicho. Cara, eu não sei eu não sei como explicar, velho. Eu não sei como explicar. Vamos pelos fatos primeiro. Miami Heat 121, Milwaukee Bucks 99. Obviamente, né? Um jogo em que as lesões definem muito dos problemas ali, definem muito da história do jogo, né? Giannis não teve em quadra mais uma vez. E o Heat também tá sem o Tyler Hero. Porém, Tyler Hero fez menos falta, porque, por incrível que pareça, o Duncan Robinson, mais uma vez, parece que relembrou ali seus tempos áureos de bolha. 20 pontos, no dia do aniversário dele, ganhou de presente uma partida quase perfeita nas bolas de 3, né? Tava caindo tudo do Duncan Robinson. E o time simplesmente não deu chances, né? Esse jogo de perímetro de Miami meio que matou qualquer possibilidade do Bucks conseguir reagir, especialmente sem ter alguém ali pra abrir caminhos no garrafão como o Giannis está acostumado a fazer. Mas me intriga demais, Filipão,
uma série em que um time toma 40 pontos de diferença num jogo e no jogo seguinte devolve uma diferença de 30 pontos. Essa irregularidade dos dois times Dos dois times. é algo que eu não esperava ver dado a temporada regular dos dois. E não vou nem dizer aqui que a falta do Giannis é algo que faz diferença nisso, porque o Giannis também ficou muito tempo fora nessa temporada regular. Sim. E o Bucks estava jogando muito bem sem ele. Então, eu acho muito estranho, assim, esse lá e cá, essa irregularidade é algo que eu realmente não esperava, especialmente do Bucks. Do meu Miami eu tô acostumado. O que o Miami fez nesse jogo é o que ele tem feito a temporada inteira. Os caras fazem uma super partida, vencem da maneira mais improvável e depois perde um monte. Agora o Bucks eu não imaginava fazer isso daí não, cara. Eu também não. Eu também não. Eu também, assim, a gente viu o Bucks sendo muito dominante mesmo sem anos da temporada regular e contra esse time do Heat que não é um time atlético, né? Não é um time tão físico quanto eles. A gente tem visto que a intensidade, né, que a vontade do Heat, a disciplina tática, né, você conhecer o sistema do seu treinador tem feito a diferença. Mas para mim a tônica do jogo, né, a vitória tinha tudo para ser um marco, porque o Heat agora passa na frente, joga em casa de novo ainda. Era para ser algo incrivelmente celebrado, e motivo de inspiração, mas para mim o que marcou do jogo foi ver o Oladipo sendo carregado de quadra de novo. Deu um tom muito amargo esse resultado. Foi. A coletiva dos jogadores depois do jogo passou e transpareceu isso. Ele machucou o joelho, corporal, né? Machucou o joelho ali. Uma vez mais, e um cara assim, nos últimos 3 anos sofreu muito por esses mesmos tipos de lesão. Vamos torcer para que não seja nada muito grave, mas eu senti o time do Heat muito abatido. E o Jimmy Butler também saiu com dor nas costas, jogo. Ele caiu com dor nas costas e não voltou porque o jogo estava decidido já, mas aí fica a dúvida, será que ele teria condições de voltar ou não, né? Então assim, por isso que a gente falou do jogo do Suns, né? Que essas coisas são imprevisíveis, um jogo tão dinâmico quanto os playoffs, né? O jogo em si foi também resolvido no primeiro tempo. O Jimmy Butler teve 17 dos 30 pontos dele logo no primeiro quarto, liderou o Heat a uma corrida de 19-0, incrível. E crédito, obviamente, ao recorde que eles bateram, como você bem trouxe, Bruno, de fazer 12 bolas de 3 antes do intervalo. A gente falou nos últimos vídeos extensivamente que Miami é apenas o 27º time em porcentagem de bola de 3 da temporada, mas por algum motivo, essa excelente defesa de perímetro do Bucks tem oscilado demais contra eles. É por isso que o Miami terminou o jogo com 53% de quadra e 48% de 3. 48% por causa do garbage time, né? Porque muito tarde no jogo, eles tinham 50% de 3 ainda. Então, ou seja, o Bucks não pode se dar o luxo de jogar uma partida deixando que o seu oponente chute 50% de 3. Não você dá. vai perder. Então, eles têm que ser mais intensos. Talvez trazer o Brook Lopez mais para o perímetro e tentar contestar essas bolas, né? Miami também, como eu falei, jogo muito mais urgência, muito mais agressividade e, como eu falei também, mesmo sendo um time menos atlético, Bruno, venceu a batalha no garrafão 46-36. E os rebotes também 44-37. Ou seja, são os intangíveis, mas que o fator casa tem feito a diferença nessa temporada. A gente tem visto como é que os times têm crescido, e essas são as pequenas diferenças que a gente vê que ganham jogos. Crédito também, como você bem trouxe, o Duncan Robinson, que parece que ressuscitou, 20 pontos para ele, 5 de 6 de bola de 3, e ao Kyle Lowry, que tem vindo muito bem do banco, com 15 pontos. O Caleb Martin também, com 12 pontos, 12 rebotes, foi super importante também para esse time do Heat. Que, Bruno, ainda não estou preocupado com o Bucks. Eu acho que se o Giannis joga o jogo 4, eles são franco favoritos, levam a série para Milwaukee. Mas, cara, margem zero de erro. Margem zero de erro. Se o Bucks perde esse próximo jogo e fica 1-3 na série, eles ficam a um jogo da eliminação. E como esses times têm oscilado tanto, eu não pagaria para ver. Então, e é aquela situação em que também é um descanso menor, né? Porque os dois jogam amanhã já, jogam nessa segunda-feira, então... Complicado. Então, vamos ficar de olho, porque, cara, se o Heat eventualmente eliminasse o Bucks, seria para mim o maior, né, a maior zebra dos últimos anos. Sem dúvida. Né? Então, vamos ficar de olho, porque esse time do Heat cresce nessas horas. Você conhece muito bem esse time. Então, eu tenho certeza que eles vão querer provar. E eu vou dizer que de todas as temporadas que eu tenho acompanhado, né, desde ali dessa equipe do Heat especificamente, né, com esse elenco ali, esse núcleo, essa temporada era que eu menos imaginava isso acontecer.
né? A tônica era realmente, não, os caras deram sorte de classificar e provavelmente vão perder na primeira rodada, né? Eu venho falando isso há muito tempo. Eu sei que o Miami cresce nos playoffs, mas eu não tava imaginando esse resultado. E é aquela coisa, né? Esse jogo aí é o jogo que vai decidir a série. Se Miami volta pra Milwaukee com 3-1, cara, é perigosíssimo esse resultado pro Bucks. Perigosíssimo. E pode colocar a perder uma temporada que até aqui tem sido irrepreensível, né? Seria um pecado se isso acontecesse. Mas Miami Heat não quer saber de nada disso, Filipão. E vai aí pra esse jogo de amanhã, querendo buscar esse 3-1. Pra fechar bem rapidinho, vamos falar de Nets e Sixers. Não tem muito o que dizer em termos de tática, né? Porque o jogo repetiu a mesma história dos outros. Até os placares são parecidos, né, cara? Eu acho que O jogo 4 foi 96-88, né? A defesa dos Sixers funcionou muito bem, o Nets não conseguiu achar soluções pra eles, mesmo sem o Embiid, o que eu achei um sinal super positivo, né? Que eles puderam manter uma consistência de jogo e contar com o Paul Reed lá no garrafão pegando 15 rebotes, né? Ou seja, ninguém tá esperando que o cara seja um Embiid, mas defensivamente ele conseguiu garantir o mesmo tipo de proteção que o Sixers estava tendo com o Embiid nessa série, né? E foi... Pode falar, pode falar. Não, eu já ia falar exatamente isso. Assim, a maior, obviamente, né, foi a ausência do Embiid que permitiu que o Brooklyn, pela primeira vez na série, não jogasse focado nele na defesa. A gente viu o Brooklyn várias vezes, quando o Embiid estava com a bola na mão, fazer uma marcação dupla ou tripla nele. Então, pela primeira vez, eles tiveram mais peças para marcar os outros jogadores que fizeram a diferença. Né? A gente falou do Tyrese Maxey, do James Harden fazendo 11 assistências de novo, mas mesmo assim não tiveram resposta, o que prova a infinita superioridade desse time do Sixers, muito mais bem preparado, muito mais pronto. Obviamente, o time do Brooklyn se formando agora. Né? Depois da trade, era um time que, para mim, apesar da varrida, fez muito bem a parte deles. Foi muito melhor do que eu imaginava que eles fossem fazer essa temporada. Então, eu acho que o Sixers venceu ontem, de fato, por não ter mostrado dependência do Embiid. E melhor, eles vão ter agora uma semana para se preparar para o próximo embate, para pegar, eventualmente, Celtics ou Hawks. Então, Celtics o Embiid vai ter... Provavelmente o Celtics, né? Pelo que a gente tem visto essa temporada aqui dos playoffs, cara, tá tudo muito louco, muito aberto, mas essa, para mim, o maior trunfo do Sixers ontem foi dar de presente para o Embiid uma semana de descanso, pra gente ver, isso de fato, o primeiro grande teste deles. Sim, eu acho que você disse tudo. Os Sixers, eles conseguiram o melhor resultado possível, vão poder descansar o Embiid e venceram sem muitos sustos, né? Primeiro time aí classificado para semifinais de conferência vai ter essa semana de descanso e vai poder acompanhar o Hawks e o Celtics brigarem por essa segunda vaga. Inclusive, é um dos jogos que vão acontecer nesse domingão, junto de Knicks e Cavs, que daqui a pouco o Filipão está indo rumo ao Madison Square Garden dar o seu apoio ao Nicasso contra o time de Cleveland. A gente vai comentar tudo sobre esse jogo no vídeo de amanhã, além também de Hawks e Celtics, de Nuggets e Wolves, que também é outro jogo que a série tá com a perspectiva de acabar nesse domingo, né? O Denver tá com 3-0 e pelo menos se repetir a tônica dos outros jogos, é varrida. E Warriors e Kings, Filipão, vamos ficar de olho também, jogaço, imperdíveis. Essa rodada desse domingo vai estar bem legal. E amanhã a gente tá aqui de volta para comentar tudo sobre o que acontecer. Gente, muito obrigado por estar aqui, acompanhar a gente aqui nesses playoffs. Se você não é inscrito do canal 3 Pontos e a Falta, a gente pede para você se inscrever para não perder nada e para curtir o vídeo também, que ajuda muito a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. Deixe seu comentário aqui também sobre a vitória do Lakers, vitória de Miami, ou a varrida do Sixers. Deixa aqui o seu comentário, a gente quer ouvir de você também a sua opinião nesses playoffs da NBA. Filipão, bom jogo pra você, aproveite Madison Square Garden, essa energia incrível que vai ser muito legal, e aguardo ansioso aí o que você vai ter pra contar pra gente amanhã. Muito obrigado você também que assistiu a gente, esperamos vocês aqui amanhã pra falar mais de playoffs da NBA. Valeu, gente, até mais!